pasmem, não dá para engolir um sujeito da estatura intelectual do Sóstenes Cavalcanti chamar o Haddad de burro. Então nós levantamos aqui para vocês o currículo de cada um deles e vamos fazer um comparativo. Não riam, é humilhante sim. Mas além disso resolvemos escarafunchar no passado oculto de Sóstenes. Sóstenes, o pau-mandado de Malafaia, o garotinho de recados do Malafaia, o capachão dos grandes capitalistas. Vocês vão ficar sabendo de um crime cometido por Sóstenes que foi jogado para baixo do tapete. Esse é Sóstenes, do governo Bolsonaro, né? Um governo sem corrupção, sem nada errado. Vocês têm que viralizar esse vídeo, porque as pessoas têm que conhecer não só o analfabetismo de Sóstenes, como também o seu passado sujo. Um sujeito da envergadura do Sóstenes, uma envergadura moral tão limitada, tão decadente, não poderia chamar para si as atenções. Porque ele tem telhado de vidro, e quem tem telhado de vidro tem que, fechar a latrina. Sóstenes, você fala demais. Então nós vamos pegar também algumas falas desse sujeito que se acha qualificado para chamar alguém como o Haddad de burro. Para chamar o Haddad de burro, você tem que ser muito burro, Sóstenes. Você é muito burro. Mas o Sóstenes não é só burro. Sóstenes também é um criminoso. Sóstenes cometeu um crime e jogou para baixo do tapete. E nós vamos escarafunchar para vocês. Sóstenes, que nunca passou por um vestibular, não cursou uma graduação, a não ser teologia numa universidade daquelas que você liga. Você fala alô e a pessoa já diz que você está matriculado. Sóstenes não sabe o que é fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, defender teses. Sóstenes é um despreparado perto do Haddad em termos intelectuais, em termos acadêmicos. Mas não é só isso que define a inteligência de uma pessoa. Nós podemos ver, por exemplo, como Sóstenes se comportou durante a pandemia. Ali a gente viu quem era quem eram os idiotas e quem eram as pessoas preparadas. Não precisaríamos nem mostrar isso, porque quem apoia Bolsonaro já não é muito inteligente. Ah, Fernando, você está exagerando, tem muita gente inteligente seguindo o Bolsonaro. Essas são as pessoas mal intencionadas, que queriam lucrar com o governo do Bolsonaro, ou jogar para debaixo do tapete crimes e dívidas com o fisco para baixo do tapete. Eram pessoas que tinham interesses. Realmente, não são todos burros. Sóstenes é uma pessoa que, em termos de personalidade, é também um patético, porque se o Malafaia disser para ele, senta, ele senta. Abana o rabo, ele abana o rabo que ele não tem. Come um osso, ele come um osso. É um bonequinho de ventríloco. E nos grupos bolsonaristas, eles tentam taxar duas coisas ao Haddad. Uma que você já sabe, que é o taxade, a questão das taxas. Mas vejam, Haddad não prejudicou nenhum pobre nem classe média. Haddad está indo para cima dos tubarões que não pagam imposto. Nós pagamos, e eles não querem pagar. E querem colocar essa pecha sobre o Haddad de que ele é burro. Por quê? Porque a qualificação de Haddad é inigualável. O Haddad é um dos mais preparados. Ele e Flávio Dino, do ponto de vista acadêmico, são os mais preparados. E eles já estão pensando lá na frente e estão sabotando Haddad. A verdade é que o Haddad, às vezes que foi lá na Câmara, no Senado, ele jantou. Todos eles, ele fez o que quis. O Haddad é uma pedra no sapato deles. Às vezes reclamamos da comunicação de Haddad porque ele está acostumado a se comunicar para os acadêmicos. Mas o Haddad superou em muito. Deu lapada, vocês viram num vídeo anterior nosso aqui no canal, como o Haddad deitou e rolou. Como o Haddad destruiu o Nicolas Chupetinha Juvenil. Ele, o Niconha, o Nicoca, que não fala sobre a questão de ter dado dinheiro para o tio do primo traficante. Ele apenas se coloca contra o governo. É outro despreparado que fala muito e faz pouco. E vocês vão ver aqui o currículo. Eu vou mostrar para vocês aqui o currículo de Haddad e o currículo de Sóstenes. Fernando Haddad, nascido em 25 de janeiro de 1963 em São Paulo, é economista, advogado, professor e político filiado ao Partido dos Trabalhadores, PT. Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, USP. Também possui mestrado em Economia e doutorado em Filosofia pela mesma instituição. Tornou-se professor na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Sóstenes Silva Cavalcante, nascido em Maceió, em 16 de janeiro de 1975, é formado em teologia e pastor da Igreja Assembleia de Deus. Acabou. É isso mesmo. Acabou. Essa é a formação de Fernando Haddad, os feitos de Fernando Haddad, o currículo do Fernando Haddad. Isso olhado pela Wikipedia. É para vocês verem que é uma coisa inesgotável. Tem quase um livro aqui para vocês lerem sobre a trajetória de Fernando Haddad. Então é uma coisa que você demora para chegar no final. Então vejam. Agora vejam de Sóstenes Cavalcante. Você pega aqui. Acabou. Acabou. É isso mesmo. Acabou. Essas são as realizações do Sóstenes, que está há 3 mandatos como deputado. Durante a pandemia, Sóstenes Cavalcante foi um daqueles que defendeu o uso da cloroquina, que também minimizava os efeitos da Covid. Era uma gripezinha. Pasmem. Foi internado, ficou muito mal, e depois ainda teve que admitir que a cloroquina não funcionou no caso dele. dele. Um gênio com J. Aí, Sóstenes, não contente com as merdas que fez durante a pandemia, resolveu criar um projeto de lei. Então, Sóstenes, esse gênio, esse intelectual da extrema-direita, nem combina, né? As duas palavras na mesma frase, né? Intelectual e extrema-direita na mesma frase não combina. E no projeto de lei, o que o Sóstenes fez? Criminalizou a vítima do estupro. É um ser humano maravilhoso, um humanista, é um pensador das causas civilizatórias. A coisa só não foi pra frente porque o povo saiu às ruas. Sóstenes é o mesmo, aquele que bloqueou os trabalhos no Congresso pela anistia de Bolsonaro. É um sujeito que pôs os deputados em férias durante a aprovação dos projetos importantes para a população. Um patriota maravilhoso. Trancou as pautas, parou o Brasil para libertar Jair Messias Bolsonaro. Esse que estava cheirando o saco do Alexandre de Moraes pela liberdade, fazendo de tudo para sair livre, lambeu o ministro, se humilhou publicamente. Porque quem não deve não teme, né? Mas a vida de Sóstenes não se resume só a isso. Sóstenes cometeu um crime, assim como Geyer. Ele atropelou uma pessoa, vocês podem consultar na internet, coloquem Sóstenes atropela idosa. Detalhe, a Polícia Rodoviária Federal colocou a coisa para debaixo do tapete, abafou, não chegou no Ministério Público, ele não foi processado, até para se ver se ele era inocente ou não. A mulher morreu. Ele estava num Corolla, temos fotos, vamos mostrando para vocês aqui atrás. É mais um criminoso bolsonarista que se usou do bolsonarismo e do poder para abafar seus crimes. Eles só legislam em causa própria. Eles estão enfiados na política para elencar seus interesses, apenas isso. Sóstenes, com aquela cara de bobo dele, aquela cara de trouxa que ele tem, ele é muito espertalhão, é bandidão, é um sujeito despreparado, burro, mas é malandro, é esperto. Vocês sabem que a malandragem é um artifício daqueles que não querem pensar, não querem trabalhar, não querem fazer, não querem se esforçar. A malandragem é um caminho mais curto. A malandragem é sempre um atalho. Muito malandro é porque é burro. E foi esse burro que chamou Fernando Haddad, professor da USP, preparadíssimo, de burro. Sóstenes, aquilo que Haddad realizou pela reforma tributária, você não tem capacidade nem de entender o que foi feito, quanto mais de fazer algo parecido. Você no governo Bolsonaro, o que você fez? Nada. Haja visto o seu currículo. É só olhar o currículo, o que fez Haddad, o que fez você. É vergonhoso. É vergonhoso. Não sei como você é como pastor, mas para você ter se alavancado a política já mostra que você utilizou o nome de Deus em vão. Um ser raivoso que humilha os outros, falando em Deus. Eu também tô raivoso com você, para falar a verdade. Mas não sou pastor. O que eu questiono é a sua hipocrisia.
Outro dia o Reinaldo Azevedo até tirou um sarro do teu português, porque você usou a palavra haver no plural, quando seria no singular, mas eu nem questiono isso. Isso daí é uma coisa que, no ânimo, em frente às câmeras, a gente acaba errando mesmo sabendo certo. Não se trata disso. Não se trata de preconceito linguístico. Mas quando alguém chama o outro de burro, ele tem que ser muito bom. E você não é bom em nada. Internauta, você pode ser muito importante aqui. Vamos mostrar para todo mundo quanto o Sóstenes é um idiota. E quem sabe não chega a denúncia, não se cria um clima de denunciação desse crime que foi jogado para baixo do tapete. Vamos lá? Clica, comenta, compartilha. Abraço. Chamaram o Haddad de burro. Tu tem noção? E o pior, ele foi chamado de burro por um bolsonarista. Tem noção? É. Um deputado da oposição, líder do PL, achou que o melhor argumento contra o Fernando Haddad era o xingamento de quinta série. Gente, vamos dar uma olhada. Vamos analisar esse vídeo aí. Vamos lá, vai lá. Está perdido. Hoje, o ministro Haddad veio aqui a essa casa e ele, que não sabe fazer uma soma simples, deputado Gilberto Nascimento, falou que era impossível o vídeo do nosso deputado Nicolas, da nossa guerrida bancada, ter 300 mil views. Primeiro, ele é analógico, porque ele não sabe que views não é igual a pessoas. Ele não sabe nem que views significa visualização. O Haddad é literalmente um analógico. Não tem condições de ser ministro da Economia. Segunda coisa, ele falar que não tem 300 milhões de pessoas que falam português no mundo. Agora, o Haddad também não sabe somar, presidente Altineu Cortes. Por quê? Porque é burro. É burro. É só somar todos os países que falam português no Brasil e no mundo, que ele vai chegar à soma de 300 milhões de pessoas. É só ele ver Timor-Leste, Angola. Se ele não sabe os países que falam... Ai, gente, o que dizer? Mas vamos lá. Quem é o Fernando Haddad? Professor da USP, mestre em economia e doutor em filosofia, foi ministro da educação por 7 anos e hoje comanda a Fazenda, num dos momentos mais complexos da economia mundial. Já o deputado do Sóstenes Cavalcante, bem, ele acha que ser inteligente é somar a população do Brasil, Angola e Portugal, como se o vídeo do Nicolas tivesse sido assistido até em Moçambique, porque, né, se a língua é a mesma, todo mundo viu o vídeo. Haddad não negou que o português seja falado por cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O que ele questionou, e com toda razão, é se 300 milhões de pessoas viram o vídeo do Nicolas. É disso que ele duvidou. E ele tem razão em duvidar. Sabe por quê? O Instagram tem cerca de 2,5 bilhões de usuários ativos no mundo inteiro. Só que o Brasil tem cerca de 113 milhões de usuários no Instagram. A comunidade lusófona global, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, etc., chega no máximo a 280 milhões de pessoas. E não são todas que estão no Insta, obviamente. Ou seja, para esse vídeo ter realmente 300 milhões de visualizações únicas, ele teria que ter sido assistido por literalmente todo mundo que fala português no mundo. E ainda por milhões de indonésios, italianos e alemães que resolveram do nada ver um vídeo sobre política brasileira. Faz sentido isso? Não. Mas a coisa piora. O Instagram contabiliza pessoas, contabiliza visualizações. E isso inclui gente vendo o vídeo mais de uma vez, replay automático no feed, visualização de bot, fake, robô e algoritmo. Quem viu 2 segundos e passou pro próximo. Ou seja, se 10 milhões de pessoas assistiram o mesmo vídeo 30 vezes, o contador vai mostrar 300 milhões. Mas não são 300 milhões de pessoas. E tem mais. Nem Nicolas nem Sóstenes apresentaram uma prova sequer dessa métrica absurda. Nenhum print do painel de desempenho, nenhum relatório. Só palavras ao vento. Se fosse verdade mesmo, era para ter manchete no mundo inteiro. Deputado bolsonarista bate recorde global, né? Global, no Instagram. Com vídeo sobre imposto que não existe. Mas nem no Brasil isso saiu. Sabe por quê? Porque não é verdade. Burro não é quem contesta uma fake news com base em dados. Burro é quem acha que viu é gente, que like é argumento, que robô é povo e que xingamento substitui competência. Não é verdade? Agora, gente, me diz. Quem tá com dificuldade para somar? Aproveita e me segue, dá aquela moral. Mais uma vez, o deputadozinho da peruca e mais outro deputado blogueiro protagonizaram um verdadeiro show de desrespeito e falta de compromisso com a população brasileira. O ministro Haddad tirou seu tempo para ir lá debater um assunto sério com os deputados. Só que os deputados não querem debater assunto sério. O deputadozinho deu um showzinho lá de 30 segundos e saiu fora. Conseguiu, garantiu lá o seu corte para as redes sociais e abandonou o debate ali e foi embora. Eu considero um desrespeito muito grande a pessoa se dispor a vir ao parlamento, tanto a Câmara como ao Senado, sempre com muita disposição, sempre com todo o interesse de esclarecer. A pessoa faz uma pergunta, vomita uma porção de números errados sobre a economia e ele simplesmente sai da sala antes de ouvir a resposta. O ministro tem todo o direito de ficar totalmente chateado e revoltado com a postura dos deputados que deveriam estar ali representando o povo brasileiro, né?
Só que não, eles não querem debate sério. E é claro que essa postura, mais uma vez, o deputado Zinho repercutiu mal na imprensa, né? Mas esse parlamentar com esse tipo de perfil costuma fazer isso. Ele faz a pergunta, grava ele fazendo a pergunta e a resposta não interessa, nem fica para ouvir, nem grava a resposta. Ele quer o palco da lacração com a autoridade que está ali disposta a dar as respostas. Você pode até discordar do pacote de Haddad, pode discordar do ministro da Fazenda, pode ter uma posição distinta, mas é um assunto muito relevante que vai passar pelo Congresso, a medida provisória que vai ser enviada. Então era um momento de se tentar até tirar respostas do ministro para as críticas que a oposição pode ter. Pode ter não, tem, né? Um deputado pode participar mais de uma comissão, mas quando ele faz uma pergunta, ele tem que esperar a resposta. Até porque para fazer a réplica, enfim, sempre foi assim. Mas agora, com esses deputados influencers digitais, muda, ou seja, porque basta mesmo a pergunta, é o corte e você vai adianta. O conteúdo ali, o mérito da questão não está em jogo. Está em jogo ali os 3, 4 segundos, os 30 segundos que vão para a rede social para alimentar a sua base, você atacando. Quanto mais distratar ministro, melhor. Quanto mais você der dados imprecisos, também chama a atenção. Claro que eu não vou colocar o discurso dele aqui, que eu não vou compactuar com isso, eu não vou colaborar para a disseminação do discurso dele. Mas é isso, se está errado, se ele está achando que não está bom, como deputado não seria o papel dele chegar com o ministro, com alternativas, com propostas, dizendo, olha, ministro, sua proposta não está boa, vamos debater isso aqui, eu tenho uma proposta aqui melhor, para melhorar a vida da população. Não. O que eles querem? Eles querem tumultuar, bater boca, e quanto mais eles distratam os ministros, mais eles acham que estão abafando, e realmente para alguma parcela da população, infelizmente, isso aí faz muito sucesso nas redes sociais, assim como fez no caso da ministra Marina, cara. Isso aí é uma vergonha para o contribuinte brasileiro, né? Como é que o eleitor do moleque desse não se pergunta, cara, eu votei nesse cara para quê? Que até agora ele não apresentou nada. Ele não tem nenhuma proposta, uma alternativa. Se o governo Lula tá ruim, por que ele não tem uma proposta para melhorar? Dizer assim, olha, tá aqui a minha proposta, vamos debater, vamos colocar em prática isso aqui, vamos votar isso aqui. Não, eles só querem lacrar nas redes sociais. Foi comprovado hoje mais uma vez que alguns deputados da oposição não se preocupam mesmo com o Brasil e somente com suas brigas ideológicas. O ministro da Economia, Fernando Haddad, disse inclusive que essa prática é uma molecagem. E ele se referia aos deputados do PL Nicolas Ferreira e Carlos Jordi. O ministro estava na Câmara para discutir a questão econômica com os deputados. Mas Jordi e Nicolas, após usarem o microfone apenas para lacrações em rede, inclusive com afirmações muito distorcidas dos números, se retiraram do plenário e não ficaram para debater com o ministro. Ou seja, lacraram e saíram correndo para não ouvir sequer um contraditório de suas falas. Aí fica muito fácil, né? Se bem que o ministro Fernando Haddad queria o quê com esses dois? Coerência? Jordi até hoje defende Bolsonaro, mesmo com tudo que a gente viu essa semana. Nicolas é pior ainda, só dá bola fora e nos últimos dias se entregou e revelou em ato falho que a liberdade de expressão que ele tanto prega só vale mesmo para a direita. Fato é que trabalhar que é bom, nada. Para essa turma que só sabe infernizar o Congresso, tá fácil, né? Em vez de debater e pensar no povo, é só lacração, lacração, lacração. Quem votou neles deveria cobrar mesmo que tenham posicionamentos mais adultos. Haddad tem problemas maiores a resolver, inclusive como equacionar essa questão fiscal e de arrecadação no Brasil sem gerar mais impostos ainda para o povo. Tem que deixar esses meninos mesmo falando sozinhos.